Os dentes podem se regenerar sozinhos com um líquido especial de impregnação. As bactérias, na verdade, não causam cáries. Os cereais puros são perigosos não apenas para os dentes, mas para todo o organismo. As pastas de dente com flúor, na verdade, não tratam, mas prejudicam. Tudo isso parece uma bobagem, você vai dizer, e estará errado. Neste documentário, vamos analisar os fatos mais chocantes sobre a odontologia moderna. E vamos começar, é claro, do começo, de como a dama cruel, chamada evolução, lidou com os dentes dos animais e dos humanos. Isso é muito interessante. Olhe para esses dentes. É uma verdadeira obra de arte, não é mesmo? Eles pertencem às focas caranguejeiras, mas apesar do nome, não se alimentam de caranguejos. Afinal, esses dentes incríveis, que são o sonho de qualquer dentista, servem para outro tipo de alimento. A principal presa da foca caranguejeira é o krill antártico. São pequenos crustáceos que lembram camarões com até 6 centímetros de comprimento. Os dentes das focas funcionam como um filtro. A foca caranguejeira procura aglomerações de krill, nada entre os crustáceos com a boca aberta e depois filtra a água. Esse formato dos dentes laterais é chamado de festonado tuberculado. Quando as mandíbulas se fecham, ficam aberturas pelas quais a água sai da cavidade bucal. Inclusive, diversos outros tipos de focas possuem dentes com estrutura similar, até mesmo um predador poderoso como o leopardo marinho. Embora esse animal se alimente principalmente de presas relativamente grandes, como pinguins e outras focas, sim, até mesmo a foca caranguejeira, que frequentemente apresenta cicatrizes desses ataques. Mesmo assim, às vezes, os leopardos marinhos também comem presas pequenas. O mesmo krill, da mesma forma, filtrando-o através desses dentes. Na natureza, existem muitos dentes surpreendentes. Por exemplo, assim são os dentes do pacu, um peixe de água doce de nadadeiras raiadas. Algumas espécies de moreias têm um conjunto extra de mandíbulas que aparece da garganta. Isso se parece com os filmes Alien, de Ridley Scott. Parece que, quando se trata de mandíbulas, ele se inspirou justamente nas moreias. E assim é a boca da tartaruga de couro. Também parece uma cena de filme de terror. Interessante que, de certa forma, a boca das lampreias se parece com isso. As lampreias se prendem aos peixes e depois se alimentam do sangue e do corpo deles. Difícil chamar essas criaturas de agradáveis. A ventosa pré-bucal deles é coberta de dentes córneos. Há até um dente grande na língua. É difícil imaginar o que um peixe sente quando um monstro sanguessuga desses gruda com força máxima e libera sucos digestivos no corpo da vítima, para depois sugar para si uma massa já parcialmente digerida. E assim são os dentes do elefante. Um desses dentões pode pesar até 9 quilos. E é assim que são os dentes do caracol. Ela tem cerca de 25 mil deles. Durante as observações, dá para notar como eles lidam rapidamente com alimentos duros. A língua, onde fica a faixa de quitina, com esses dentinhos, simplesmente tritura a comida. Por isso, os dentes pequenos se desgastam muito rápido. No entanto, para os caracóis isso não é um problema. Os dentes se regeneram rapidamente, crescendo novos. Caracóis. Essa regeneração pode ser comparada à dos tubarões ou então das piranhas. Neles, os dentes não se renovam um por um, mas sim em blocos inteiros das mandíbulas. Na verdade, no fundo do oceano, acontecem muitas coisas interessantes. Temos um episódio separado sobre isso. Assista se ainda não viu, vai ser interessante. Já que voltamos à água, vamos dar uma olhada nesses dentes. O que você acha? A quem eles pertencem? Esses são dentes de uma baleia antiga. Ele tinha dentes frontais, afiados para caçar presas grandes, e dentes traseiros bastante incomuns para nós, que, segundo os cientistas, serviam ao mesmo propósito que os do foca crabeiro. Eles criavam fendas estreitas para filtrar a água e se alimentar daqueles que não conseguiam passar por elas. Mas os biólogos evolucionistas têm um grande problema com essa questão. Como exatamente as baleias evoluíram de mamíferos terrestres ungulados do tamanho de um gato para colossos oceânicos? E mesmo esse crânio fóssil não ajuda muito. Nem mesmo como seria a sequência visual do gato até a baleia. Mas pelo menos como, afinal, as baleias azuis com barba surgiram. Depois,
adquiriram esse filtro especial na boca, que simplesmente não se compara a nenhum dente. Esse chamado fanon de baleia é feito de queratina, do mesmo material de que são feitas as nossas unhas. A teoria principal era que as baleias primeiro perderam gradualmente todos os dentes e só depois desenvolveram um sistema de filtragem em seu lugar. Mas por que isso não aconteceu com os tubarões, por exemplo? Por que não existe uma espécie de tubarão que também filtra a água e não caçam do jeito antigo com seus dentes afiados, que, além disso, estão sempre se renovando ao longo da vida? Agora vamos pensar sobre o seguinte. É possível que, assim como ocorreu com as baleias, os dentes sejam um atavismo evolutivo para os seres humanos. É um pensamento bem subversivo, não acha? Para entender que isso não é apenas uma piada, basta olhar para a odontologia do futuro. Atualmente, esses dispositivos incluem scanners 3D, modelagem digital ortodôntica, impressoras 3D fotopoliméricas e fresadoras automatizadas. Já agora, os dentistas fazem aparelhos como esses não para os dentes, mas para todo o rosto. Impressão 3D em metal. Peças coloridas impressas por sinterização a laser de titânio em pó, feitas sob medida para o paciente, software para projetar a mordida. Tudo isso já permite modelar e reconstruir o crânio do zero. Mas o que vai acontecer depois, digamos, em 10 ou 15 anos? Micro-organismos geneticamente modificados para colonizar a cavidade bucal. Vacina contra a cárie. Ou talvez nem precisemos mais de dentes no futuro. Supõe-se que nossas mandíbulas estejam se reduzindo em tamanho durante a evolução. A transição para alimentos termicamente processados e fáceis de mastigar levou à diminuição gradual do tamanho do esqueleto facial. Outro fator que pode ter desempenhado um papel nesse processo foi a otimização das estruturas ósseo-musculares para uma formação de um aparelho de fala mais eficiente. É difícil imaginar o quão fácil seria para mim pronunciar todas essas palavras se eu parecesse de alguma forma com um neandertal. Mas a julgar pela musculatura robusta e pelo formato dessas mandíbulas, pode-se supor que as sutilezas da fala dos idiomas modernos seriam difíceis para esses rostos simpáticos. Pesquisas modernas mostram que quase todos nós temos anomalias de mordida. Em diferentes regiões da Rússia, sua frequência varia de 37% a 90%. Ao mesmo tempo, nas áreas rurais, onde o atendimento ortodôntico não é oferecido ou é oferecido com atraso, a proporção dessas anomalias ultrapassa 80%. Então estamos em um processo evolutivo de transição agora? Uma espécie normal, com morfologia estável, não deveria apresentar tantos problemas no desenvolvimento. Especialmente se considerarmos que um grande número de anomalias em áreas rurais é um cenário biológico básico, sem a intervenção da medicina. A principal patologia predominante é o estreitamento das arcadas dentárias, ou seja, o processo de diminuição das mandíbulas está ocorrendo, mas a redução proporcional do número de dentes está muito atrasada. No entanto, já até 5 a 8% das pessoas nascem sem os germes de dentes permanentes. Isso ocorre mais frequentemente com os terceiros molares, segundo os pré-molares ou incisivos laterais superiores. Em certas situações, com uma anomalia simétrica, isso pode compensar o crescimento insuficiente da mandíbula e contribuir para a formação de uma oclusão fisiológica. Acontece que, por exemplo, um rosto de pássaro, como o do ator Léo Bila, com uma anomalia dentoalveolar de subdesenvolvimento da mandíbula, em breve se tornará a norma, e depois de algumas centenas de anos, o rosto será assim de fato. Brincadeiras à parte, o problema não são apenas os dentes, mas também os olhos nessa imagem engraçada. Vamos dar uma olhada em um paradoxo interessante da Wikipédia moderna. Como principal causa da miopia, lá está indicado o alongamento do globo ocular. E também está escrito que a miopia é determinada pela hereditariedade, que à medida que a criança cresce, seu globo ocular também cresce, aumentando gradualmente em comprimento. Por volta dos 20 a 25 anos, o crescimento para e a miopia se estabiliza. E atenção, esse processo não é influenciado por fatores externos, má iluminação, gadgets, esforço visual. É ótimo que isso não dependa dos gadgets. Só que um pouco mais abaixo, depois de algumas frases, há uma referência de que até o ano 2050
aproximadamente metade da população da Terra terá refração míope. Ao mesmo tempo, quase 1 bilhão deles terá miopia. Ou seja, miopia de alto grau. Acontece que em 30 anos, o que na evolução nem pode ser chamado de margem de erro, a população humana se tornará míope pela metade. E tudo isso sem a influência de gadgets, carga e má iluminação. Ou talvez tudo seja diferente, ou até mesmo o contrário. Condicionalmente, a humanidade em 30, 50 anos começará sua própria seleção de embriões, quando as crianças só nascerão com o genoma correto e desejado. Daqui a 100 ou 150 anos, a desativação ativa do genoma, com resultados previsíveis, será algo normal. E isso já não pode mais ser chamado de evolução. Isso é qualquer coisa: engenharia genética, projeto de engenharia, eugenia, mas definitivamente não é evolução. Então, sobre que rostos de pássaros e olhos míopes podemos falar? Se mandíbulas clássicas com dentes e olhos afiados se tornarem populares na sociedade, é isso que os bioengenheiros vão criar nas crianças? Bem, pelo menos para aqueles que tiverem dinheiro para esse tipo de correção genética, pode-se exemplificar com o tamanho dos seios de celebridades, que é ajustado conforme o desejo mediante pagamento. Mas vamos passar novamente das partes macias e agradáveis do corpo humano para os dentes duros. E mais uma vez, vamos olhar para as tecnologias modernas. Hoje, imagens 3D de tomografia computadorizada ajudam a avaliar com precisão o estado dos dentes, raízes e tecidos moles na boca. O dentista vê em detalhes minuciosos as características ocultas ou defeitos profundamente dentro do osso maxilar. Mas os cientistas foram além e conectaram redes neurais à análise. Elas avaliam programaticamente imagens de tomografia computadorizada e moldes digitais do scanner interno, juntos ou separadamente, encontrando as menores patologias com 98% de precisão. O programa, criado por dentistas russos, gera em apenas 5 minutos um relatório completo de exames de tomografia e moldes, analisando detalhadamente cada dente, sinais de patologias, coroas, obturações, implantes e outros aspectos. Além dos programas separados para isso, surgiram tomógrafos que já têm uma rede neural integrada. Não é necessário passar as imagens obtidas por um programa. A análise aparece imediatamente junto com a imagem. A inteligência artificial compara com uma vasta base de outros casos clínicos, analisa os problemas encontrados e ajuda a planejar o tratamento. O que o olho humano pode deixar passar, o olho da rede neural não deixa escapar. Assim, já nesta etapa do diagnóstico, os menores erros são eliminados. Por exemplo, todos nós já ouvimos que bactérias causam cáries. Mas e como lidar, por exemplo, com o fato polêmico de que o açúcar branco, na verdade, é antibacteriano? Afinal, os micro-organismos morrem em uma solução de açúcar a 20%? Pela lógica, uma dieta com alto teor de açúcar deveria levar à eliminação das bactérias. O que há de errado com isso? A teoria fundamental da odontologia moderna foi formulada em 1883 pelo Dr. Miller. Ele descobriu que, se colocasse um dente extraído em uma mistura fermentada de pão e saliva, algo parecido com cárie aparecia no dente. Ele sugeriu que os ácidos produzidos por micro-organismos na boca decompõem o tecido dentário. No entanto, o próprio Dr. Miller nunca acreditou que as bactérias fossem a causa da cárie. Ele acreditava mais que as bactérias e o ácido por elas produzido participavam do processo de destruição do dente. Mas o mais importante de tudo, ele acreditava que um dente forte não pode ser destruído. O Dr. Miller também escreveu que a invasão de micro-organismos é sempre precedida por uma diminuição na quantidade de sais minerais. Simplificando, primeiro o dente perde minerais, e só então os micro-organismos podem causar danos. E os dentes perdem minerais como resultado de uma alimentação inadequada. Os dentistas distorceram a teoria do Dr. Miller, removendo a informação mais importante. Atualmente, acredita-se que a cárie surge quando produtos que contêm carboidratos, açúcares e amidos, como refrigerantes, uvas passas, bolos e doces, frequentemente permanecem nos dentes. Eles criam um ambiente favorável para as bactérias, que, como resultado de sua atividade vital, produzem ácidos. Com o tempo,
Esses ácidos destroem o esmalte dos dentes e levam ao desenvolvimento de cáries. A diferença entre a teoria do Dr. Miller, proposta em 1883, e a teoria seguida pelos dentistas atualmente está no fato de que a proteção dos dentes contra a destruição é garantida pela densidade e estrutura do tecido dentário. Enquanto hoje os dentistas aprendem que apenas as bactérias são a causa da cárie, os dentistas convenceram o mundo de que a cárie, em geral, não está ligada à alimentação, exceto pelo fato de que a comida gruda nos dentes. Outro fato que é pouco conhecido pelo público em geral: através dos dentes de pedra aparentemente impenetráveis, circula a linfa dental, um líquido especial de restauração. Ela se move de dentro para fora por canais microscópicos dentro dos dentes, que também são chamados de túbulos dentinários. Quando o hipotálamo envia um sinal para as glândulas salivares, elas começam a liberar parotina, que estimula o movimento da linfa dental, rica em minerais, através dos canais microscópicos dentro dos dentes. Esse líquido limpa o tecido dentário e o remineraliza. Quando consumimos alimentos que causam cárie, o hipotálamo para de estimular a liberação de parotina, que ajuda na circulação do líquido dental remineralizante, ou seja, o fluido que restaura o esmalte dos dentes. Com o tempo, a diminuição na produção da linfa dental leva à destruição dos dentes. O fato de que as glândulas salivares parótidas são responsáveis pela mineralização dos dentes explica por que algumas pessoas são resistentes à cárie, mesmo com uma alimentação relativamente pobre. Desde o nascimento, eles têm glândulas salivares parótidas muito saudáveis. Quando, sob o comando das glândulas salivares parótidas, o movimento do fluido dentário começa a ir na direção oposta, geralmente como resultado de uma má alimentação, restos de comida, saliva e outras substâncias são puxados pelos canalículos para dentro do dente. Com o tempo, a polpa inflama e a destruição se espalha para o esmalte. Esse processo de destruição está relacionado à perda de vários minerais-chave: magnésio, cobre, ferro e manganês. Todos esses elementos participam ativamente do metabolismo celular e são necessários para a produção de energia que garante o movimento do fluido de limpeza pelos canalículos da dentina. Vale ressaltar que o ácido fítico, presente em grãos, nozes, sementes e leguminosas, tem a capacidade de bloquear a absorção de todos esses minerais extremamente importantes. E aqui chegamos a outro fato surpreendente para muitos. Cereais podem prejudicar os dentes se os venenos vegetais não forem retirados. Os adeptos da alimentação natural aderiram à ideia de que os cereais integrais são mais saudáveis para nós e promovem essa ideia entre a população. No entanto, em toda parte é omitido o fato de que, sem um processamento prévio, cuidadoso dos grãos e sem a adição de substâncias auxiliares à dieta, surgem doenças graves. Por exemplo, para provocar escorbuto em porquinhos da Índia, eles eram alimentados quase exclusivamente com farelo e aveia. Outra dieta que causava escorbuto incluía aveia, cevada, milho e farinha de soja. Uma dieta de apenas aveia matava os porquinhos da Índia em 24 dias. Por causa do escorbuto, uma dieta semelhante causava sérios problemas nos dentes e nas gengivas. As pesquisas sobre o escorbuto, no final das contas, levaram à descoberta da vitamina que previne essa doença, que conhecemos como vitamina C. A adição de repolho cru ou suco de laranja à alimentação dos porquinhos da Índia leva à cura completa do escorbuto. Mas a deficiência de vitamina C não é a principal causa do desenvolvimento do escorbuto. A vitamina C, na verdade, desempenha uma função protetora contra inúmeras toxinas vegetais, bem como contra lectinas e ácido fítico, que dificultam a absorção de nutrientes. O ácido fítico é uma reserva de fósforo em muitas partes das plantas, especialmente na casca dos grãos e em outras sementes. Uma quantidade significativa de ácido fítico é encontrada em grãos, nozes, leguminosas, sementes e alguns tubérculos. O fósforo no ácido fítico está presente em moléculas que lembram flocos de neve em sua forma. Para os humanos, esse fósforo não é completamente biodisponível. Além do fósforo, as moléculas de ácido fítico também retêm outros minerais, em particular cálcio, magnésio, ferro e zinco, tornando-os também indisponíveis para a absorção.
Contudo, os efeitos adversos do ácido fítico podem ser muito reduzidos com a vitamina C. A adição dele à dieta pode combater o efeito bloqueador do ácido fítico em relação ao ferro. Todas essas informações servem como uma prova convincente de que sintomas de escorbuto, como gengivas moles e inchadas que levam à perda de dentes, são resultado da deficiência de vitamina C e do consumo excessivo de grãos e outros alimentos com ácido fítico. Curiosamente, quando ratos e cães eram submetidos a uma dieta que causava escorbuto, eles desenvolviam outra doença ao invés de escorbuto. O raquitismo é conhecido por causar uma curvatura acentuada nas pernas das crianças. Outros sintomas do raquitismo incluem fraqueza muscular, ossos doloridos ou sensíveis, problemas na formação do esqueleto e deterioração dos dentes. A alimentação que causava a forma mais grave de raquitismo consistia principalmente de grãos integrais, como trigo integral, milho integral e glúten de trigo. Foi estabelecido que o raquitismo é uma doença associada à alteração do metabolismo do cálcio, fósforo e vitamina D. Um estudo observou que o número de casos de raquitismo diminuía drasticamente em junho. Sabe-se que a manteiga, com alto teor de vitamina K2, pode prevenir o desenvolvimento do raquitismo. Na manteiga de junho, feita a partir do leite de vacas que pastaram em grama verde fresca, encontra-se a quantidade máxima de vitamina K2. Assim, os grãos integrais são responsáveis por 2 cenários. Eles causam escorbuto na falta de vitamina C e raquitismo na falta de vitamina D. Mas como assim? Afinal, tudo isso é considerado o alimento mais saudável na dieta humana. Como nossos antepassados comiam grãos e eram saudáveis? Afinal, a história da humanidade o é, em grande parte, a evolução da agricultura, na qual os grãos ocupam o primeiro lugar. Há pesquisas muito interessantes sobre essa relação. Por exemplo, os habitantes nativos da Suíça, que se destacavam por uma resistência praticamente absoluta à destruição dos dentes, entendiam esse princípio e consumiam pão de centeio com queijo e leite em uma única refeição. Uma combinação semelhante de pão com laticínios ricos em cálcio e vitamina C protegia-os dos resíduos de toxinas dos grãos que não eram eliminados pelo complexo processamento em várias etapas, como moagem, peneiração, fermentação, cozimento e maturação. O consumo simultâneo de produtos de farinha e laticínios não é praticado apenas nas aldeias alpinas de alta montanha. Na África, existe um prato tradicional feito de trigo, e seu preparo é um processo muito trabalhoso para tornar o trigo seguro para o consumo. Primeiro, o trigo é cozido, seco e depois moído. O grão é completamente limpo da casca. Em outro recipiente, o leite é fermentado. Depois disso, o leite e o trigo fermentam juntos por 24 a 48 horas e, no final, são secos para armazenamento. Praticamente em todas as culturas do mundo, o grão passa por algum tipo de processamento muito complexo e em várias etapas. Os escoceses das ilhas eram saudáveis, diferente dos habitantes de regiões mais modernas da Escócia, que mesmo consumindo aveia, sofriam de raquitismo. A diferença entre esses 2 grupos de pessoas que consumiam aveia estava na presença ou ausência de vitaminas lipossolúveis em sua dieta e nos métodos de preparo dos pratos com aveia. Após a colheita, a aveia era armazenada ao ar livre e germinava parcialmente durante alguns dias ou semanas sob a chuva e o sol. A casca era coletada e submetida à fermentação por uma semana ou mais. Esse líquido fermentado podia ser usado como um fermento enriquecido com enzimas para a fermentação da aveia. Os grãos eram fermentados de 12 horas a uma semana. Não está totalmente claro se a aveia era usada inteira ou após uma limpeza prévia para remover o farelo. Também faltam detalhes sobre o preparo dos pratos de aveia em si. Mas é importante que os grãos inteiros passavam por um processamento complexo e em várias etapas para neutralizar os venenos vegetais que eles continham. Além do que foi mencionado acima, a alimentação era muito rica em minerais e vitaminas lipossolúveis, A e D, que vinham de peixes e moluscos marinhos. Acontece que a aveia só servia como um alimento útil e básico para esses povos quando eram combinados
métodos especiais de cultivo do solo, processamento cuidadoso e uma grande quantidade de minerais e vitaminas lipossolúveis na alimentação. Isso não é delírio de teóricos da conspiração. 10 anos de estudos do Dr. Weston Price com aborígenes de diferentes países mostraram que a saúde dentária não depende da genética e dos doces, mas a presença ou ausência de cáries indica a condição geral do organismo. O dentista americano viajou pelos cantos mais isolados do nosso planeta para estudar os dentes das populações não afetadas pela civilização. O Dr. Price estudou esquimós vivendo em condições tradicionais, tribos indígenas, aborígenes australianos, maoris e da Nova Zelândia, representantes de tribos africanas nativas e habitantes do Vale de Lotchental, na Suíça. Em cada região isolada que o dentista visitou, ele encontrou tribos e vilarejos, onde todos os habitantes eram praticamente perfeitos. Além da saúde geral, eles não sofriam de cárie dentária e problemas ortodônticos, como dentes muito juntos ou tortos, estavam completamente ausentes. Weston Price fotografava incansavelmente os sorrisos de dentes brancos dessas pessoas, observando que elas eram cheias de saúde, vitalidade e otimismo. Mesmo naqueles casos em que eles tinham que viver em condições extremamente difíceis, eles não tinham médicos, nem dentistas, porque não precisavam deles. Tudo isso só era possível graças à sua dieta tradicional, rica em nutrientes essenciais. Porém, era só um deles se mudar para perto da civilização e começar a comer a comida dos brancos. Os dentes começavam a se deteriorar de imediato. Durante suas pesquisas, o Dr. Price descobriu que os povos mais saudáveis eram aqueles que recebiam ativadores lipossolúveis de uma variedade de laticínios frescos. Eram os suíços dos Alpes, os árabes que consumiam leite de camelo e os grupos asiáticos que se alimentavam de leite de ovelha. Em segundo lugar, estão os indígenas do extremo norte e as tribos dos Andes, que se alimentavam de órgãos internos de animais e ovos de aves domésticas e selvagens. Em seguida, no ranking, estão aqueles que comiam diversos habitantes do mar, pequenos animais e insetos. O Dr. Price observou que, durante todo o tempo de suas pesquisas, ele nunca encontrou um grupo de pessoas que tivesse boa saúde e bons dentes e que se alimentasse exclusivamente de comida vegetal. Todos esses povos consumiam muitos alimentos e temperos fermentados. Sementes, grãos e nozes eram sempre deixados de molho, germinados, fermentados ou curtidos para neutralizar os taninos e o ácido fítico. O problema do homem moderno é que ele não sente fome em relação a minerais e vitaminas, mas apenas em relação ao calor e à energia. Nossa dieta pode ter calorias semelhantes aos alimentos dos povos estudados pelo doutor, mas perde em relação ao conteúdo de ativadores lipossolúveis, essenciais para a absorção de vitaminas e minerais. Além disso, nos últimos 2 séculos, a qualidade do solo piorou muito. O agricultor moderno, para sobreviver, é obrigado a usar pesticidas, herbicidas e mecanização. Como resultado, obtemos colheitas visando a quantidade e não a qualidade. As lojas estão cheias de frutas e legumes atraentes, mas praticamente sem sabor. Os alimentos de origem animal também mudaram, sendo agora produzidos em currais apertados ao invés de pastos verdes e abertos, com o uso de antibióticos e hormônios de crescimento para obter mais peso com menos custos. Mas há outro fator que leva a problemas de saúde nas pessoas modernas. É o mito sobre o segundo. Na verdade, essa é uma história sobre como os magnatas do alumínio empurraram os resíduos de sua indústria para milhões de pessoas sob o disfarce de um medicamento. A primeira afirmação de que os fluoretos são benéficos para a saúde bucal e de que eles deveriam ser adicionados à água potável para prevenir doenças dentárias foi feita por um pesquisador, o Dr. Gerald Cox, do Instituto Mellon, em Pittsburgh. Cox iniciou a pesquisa sobre o flúor a pedido de Francis Frary, diretor do Laboratório de Pesquisa da Companhia Americana de Alumínio, também do Instituto Mellon. Atuou como principal defensor de todas as grandes empresas do setor de processamento de metais. Portanto, não há absolutamente nenhuma coincidência no fato de que tal proposta veio justamente de um pesquisador desse instituto.
Naquela época, entre 1956 e 1968, o flúor é responsável por mais ações judiciais devido a danos à saúde do que todas as outras 20 substâncias poluentes combinadas. Para tentar se proteger de uma quantidade tão grande de processos judiciais, começaram a promover uma teoria, supostamente baseada em pesquisas reais, que pregava que os fluoretos eram benéficos para a saúde. Outro defensor da fluoretação foi Harold Hodges, um dos médicos e pesquisadores mais influentes e de alto escalão. Esse homem gozava de uma autoridade indiscutível entre os detentores de poder na área da saúde e publicou mais de um trabalho apoiando o programa de fluoretação da água, cuja implementação estava sendo considerada em 1957 e agora. Atenção! Hodges, ao mesmo tempo, foi um dos organizadores do experimento para estudar o impacto da radiação na saúde das pessoas que recebiam vacinas. Com plutônio, pareceria. Qual a ligação direta? Ele trabalhou como principal toxicologista no Projeto Manhattan. O objetivo desse projeto era desenvolver a bomba atômica, posteriormente lançada sobre Hiroshima e Nagasaki. Hodges pesquisou a toxicidade de todos os reagentes químicos usados na produção da bomba atômica, incluindo os autores, que foram utilizados em grandes quantidades durante a criação da bomba. Hodges foi encarregado de divulgar informações para proteger o governo e o exército contra ações judiciais relacionadas a danos à saúde. E, ao contrário, toda informação que pudesse ser usada contra o exército deveria ser removida. Afinal, se descobrissem que a fluoretação da água é prejudicial, todas as organizações que trabalham com fluor, incluindo a Comissão de Energia Nuclear, o governo e o Exército dos Estados Unidos da América, enfrentariam inúmeros processos judiciais. Simultaneamente, a Hodgkin, o célebre médico e defensor da fluoretação, Dr. Kiko, divulgou um importante estudo científico sobre os benefícios dos fluoretos. Esse trabalho foi financiado pelas seguintes organizações: Companhia de Alumínio da América, Companhia de Alumínio do Canadá, Instituto de Pesquisa de Lubrificantes dos Estados Unidos, DuPont, Kaiser, Aluminum, Reynolds Metals, United Steel Inc. A única instituição especializada na lista é o Instituto Nacional de Pesquisas em Odontologia. Nos arquivos pessoais de Kiko, há referências à sua colaboração com o Comitê de Legalidade dos Fluoretos, fornecendo materiais para defender corporações contra processos relacionados aos fluoretos. Além de tudo, vender flúor para toda a nação foi possível graças a ninguém menos que o lendário pai da publicidade, Edward Bernays, sobrinho de Sigmund Freud, que era um verdadeiro gênio do mal e profissional na criação de uma imagem atraente para produtos nocivos. Edward conduziu pesquisas sobre o controle da mente humana, ou melhor, da sociedade. Ele até publicou um livro chamado Propaganda. Além da popularização e fluoretação, Bernays também participou da popularização dos cigarros e foi convidado para ajudar numa campanha de relações públicas para vender flúor à nação. O plano consistia em convencer os dentistas de que o flúor era benéfico para os dentes, e então os próprios dentistas venderiam o flúor para todos os outros. Durante décadas, os benefícios do flúor foram propagandeados entre a população, começando pelos bancos escolares. Cientistas que afirmavam que, em vez de benefícios, o flúor tinha um forte efeito negativo sobre o organismo humano, eram demitidos, perseguidos e ridicularizados na imprensa. Então as pessoas começaram a comprar pastas de dente com flúor, não pela comprovação de sua eficácia, mas porque uma mentira repetida muitas vezes na propaganda passou a ser percebida como verdade por muitos. Nos anos 60, vários países seguiram o exemplo dos Estados Unidos da América. Mas quando foram descobertos os efeitos colaterais da fluoretação da água, a maioria desses países abandonou tais experimentos com seus cidadãos. Pode-se dizer que agora a água é fluoretada em massa apenas nos Estados Unidos e na Irlanda. Mas mesmo lá, existem pessoas que lutam contra a fluoretação obrigatória da população. Por exemplo, o médico irlandês Don Macaulay diz: "Acho que muitos dos meus colegas dentistas simplesmente não sabem o quão perigosa é a fluoretação da água. Eles não sabem que o flúor usado para isso é obtido de resíduos tóxicos que contêm chumbo e arsênico." Associação Odontológica Americana, EIDE. As consequências da exposição ao flúor e as causas da fluorose são conhecidas desde no mínimo 2006.
mas nada foi feito para alertar milhões de americanos que estão se envenenando, junto com seus filhos, com água fluoretada. No mesmo ano de 2006, foi publicado um estudo que definiu o flúor como uma substância neurotóxica, causando danos graves ao cérebro. O Conselho Nacional de Pesquisa escreveu: é evidente que os fluoretos têm o potencial de interferir nas funções do cérebro e do corpo de forma direta ou indireta, e na administração de vigilância sanitária de alimentos e medicamentos. O fluoreto de sódio é registrado como veneno para ratos. Pesquisadores da Universidade de Harvard descobriram uma ligação entre o flúor e o câncer ósseo. Um estudo publicado 14 anos após seu início mostrou que altas taxas de osteosarcoma, uma forma mortal de câncer ósseo, ocorrem com mais frequência entre a população que consome água potável enriquecida com flúor. Outro sinal de intoxicação por flúor é a doença renal. Vários estudos em animais mostraram que até mesmo baixos níveis de flúor causam danos aos rins. Foi descoberto que o flúor impede o funcionamento adequado da glândula tireoide e enfraquece o sistema endócrino humano. Até a década de 1970, o fluoreto era usado na Europa, e muitos especialistas acreditam que o hipotireoidismo, hoje amplamente difundido, é resultado do consumo excessivo de flúor. Além disso, de acordo com pesquisas, o excesso desse elemento na glândula pineal leva a disfunções graves. Os antigos filósofos acreditavam que a glândula pineal, o epífise, era o local de morada da alma. A medicina moderna considera o epífise como o ponto central de interação entre os hemisférios direito e esquerdo do cérebro. Além disso, a glândula pineal regula a liberação de melatonina, o hormônio da juventude. Por sua vez, a melatonina é produzida pela glândula pineal a partir da serotonina, uma substância claramente ligada à função cognitiva superior do ser humano. Agora, vamos apresentar uma lista dos efeitos tóxicos do fluoreto de sódio utilizado para a cloração da água e em cremes dentais. A maioria das estações de fluoretação da água utiliza sulfato de alumínio e fluoretos, que juntos formam fluoreto de alumínio em vez de usar apenas alumínio. O alumínio é um elemento estranho para o organismo vivo. Ele é tóxico para os rins e praticamente não é eliminado do corpo e, ao se acumular no cérebro, causa a doença de Alzheimer ou, em russo, demência senil precoce. O fluoreto da água ou do creme dental é rapidamente absorvido pelo organismo e se concentra principalmente nos ossos e dentes, locais de acúmulo de cálcio. Mesmo apenas 20 a 40 mil guanes de fluoreto por dia inibem o funcionamento da enzima fosfátase, necessária para o metabolismo do cálcio. Como resultado, o fluoreto engrossa os ossos, mas os deixa frágeis e quebradiços. No início dos anos 80, foi descoberto que o fluoreto estimula o crescimento ósseo, mas, simultaneamente, causa deformações ósseas como esporões e calcâneos. Estudos associaram o aumento de fraturas do colo do fêmur ao consumo de flúor. Também foram publicados dados de que o fluoreto inibe outras enzimas em doses menores do que as presentes na água potável. Alguns pesquisadores acreditam que os fluoretos são cancerígenos. O Laboratório Nacional Argonne dos Estados Unidos da América, em 1988, publicou um estudo mostrando que os fluoretos transformam células normais em cancerígenas. O médico japonês Tsutsui mostrou que os fluoretos causam não apenas a transformação de células normais em cancerígenas, mas também danos genéticos às células. Por isso, é prejudicial para gestantes. Até mesmo uma pesquisa governamental nos próprios Estados Unidos da América, analisando 156 casos de morte por câncer, concluiu que o fluoreto, acumulado nos tecidos, de uma forma ou de outra, causa câncer e outras doenças fatais. De acordo com a pesquisa do Dr. Dean Burke, químico-chefe do Centro Nacional de Oncologia dos Estados Unidos da América, o flúor na água potável e pastas de dente causa diretamente 10 mil mortes anuais por câncer no país. Outro estudo mostrou que a incidência de um tipo extremamente maligno de câncer ósseo em crianças, chamado osteosarcoma, é significativamente maior entre a população que consome água fluoretada. A conclusão é que não há motivos para fluoretar a água. Isso é uma imposição forçada de uma substância química cancerígena a toda a população. Mas
A fluoretação da água ainda continua nas maiores cidades, apesar do crescente volume de evidências sobre o seu perigo. Quem se beneficia com isso? A pergunta é retórica. E apesar de na Rússia a água não ser fluoretada, aumente seu nível de informação, seja vigilante e leia a composição dos seus cremes dentais. Em geral, cuide-se. Até a próxima no Cramola.